treinamento. E assim, antes do Jesus começar, eu gostei da imagem porque existe um planejamento aí. O Líbio jogou um tempo atrás, o Líbio e o Bruninho jogaram uma aventura oriental, onde o Líbio era um monge e o Bruninho era um visitante. E agora a gente tá fazendo um planejamento aí para ter uma aventura oriental, só que com a temática de ninjas. Bem Naruto. Vou fazer um livro de laranja, sim. Bom, treinamento ele segue a premissa que a gente falou um pouco no desenvolvimento de personagem. Normalmente, você treina alguma coisa para justificar a obtenção de uma perícia nova, um talento novo, ou, dependendo do sistema que você estiver jogando, a necessidade de buscar, de conseguir essa perícia. No Warhammer, por exemplo, a própria questão de procurar um especialista também é uma coisa que se faz antes de um treinamento. Porque muitas vezes não é um todo lugar que você chega e tem 1 milhão de pessoas que sabem subir em árvore sem usar as mãos, né? Concentrar o chakra no pé para subir em árvore. Você precisa encontrar um especialista naquilo que vai te ensinar como subir em árvore usando o chakra dos pés. E com isso, você tem ali o seu downtime de buscar esse mestre de subir em árvores, assim como treinar aquilo. Então, no Warhammer, isso tem tanto custo financeiro, porque nem relógio trabalha de graça, né? Todo mundo ali vai precisar de uma grana em função de te ensinar, o professor vai te ensinar ao custo de algum valor, e o gasto de XP. Porque no Warhammer, as habilidades e os atributos são associados à sua carreira. Então, por exemplo, se você é ferreiro, você não tem a opção, né, padrão de upar, construir navio, porque não faz parte do arcabouço da sua profissão. Então, se você quer, mesmo sendo ferreiro, aprender a construir navio, você vai ter que procurar um construtor de navio. Você vai ali nas docas, você vai lá no local onde faz navios e procura esse profissional para aprender com ele. Aí essa é a única maneira que você tem de aprender uma skill, uma perícia, um talento que é de fora da sua classe. É você pedindo para alguém te ensinar, pedindo para alguém treinar. Então é uma maneira muito interessante para engrandecer novamente a história, porque tem todo o processo de você se aproximar até de alguém que é alguém importante, ou você pode, e aí você pode até usar personagem de outra aventura, igual o Marcelo falou, tipo, uma aventura de 20 anos atrás, o cara era o melhor bárbaro que tinha, o bárbaro mais brabo que tinha na cidade, e ele de repente virou fazendeiro, deixou de ser bárbaro de rua, mas ele ainda sabe mexer no machado como poucos. Então os outros novatos que chegam ali, falam assim, nossa, fiquei sabendo que tem um bárbaro ali, um fazendeiro ali, que é muito pica do machado. Então, seus jogadores vão lá e encontram o seu Zé do Machadão, que era conhecido bárbaro lá de muito tempo atrás de uma outra aventura que você jogou. Então faz essa ligação do cenário, faz essa engrandecimento da história do personagem, de que tanto do aposentado quanto do novato, quanto a narrativa que você está narrando ali, de que o cara não foi simplesmente acordou um dia e ele já sabia manusear um machado como ninguém. Ele teve todo um processo de treinamento e foi justificado em como ele treinou essa habilidade dele. Quer falar, pra mim? Posso falar. Estão discutindo ali sobre chakra e hectare, né? Porque o Otávio falou que tinha que explicar pro Marcelo o que é chakra. Eu falei que chakra é um pedaço de terra menor que a fazenda. Chakra é o cavaleiro de virgem, pô. Só se ele morar nesse grupo de terra. O treinamento ele faz parte, acho que da maioria dos sistemas de RPG. Só que os jogadores, eles têm uma mania feia de fazer assim, ó, eu tenho um guerreiro, eu tenho uma armadura, eu começo com a armadura mais leve, eu começo com uma espada, e eu vou lutando, e vou me defendendo, e vou lutando, e me defendendo, aí eu passo de nível. Aí quando eu passo de nível, eu compro um talento, eu compro uma habilidade que me torna um exímio usuário de lança. De onde que ele arrumou isso? Ele não treinou com a lança. Ele nunca nem viu uma lança direito. O máximo que ele viu de uma lança é a lança enfiando no bucho dele quando ele enfrentou um cara de lança.
Ou seja, os caras que montam ficha, que jogam, eles simplesmente compram as habilidades para que seu personagem fique mais forte e não se preocupam o mínimo com o desenvolvimento do personagem, com a explicação e tudo mais. Então, quando você usa o downtime na parte de treinamento, eu não vou falar como treinamento, porque você pode usar o downtime para tudo isso que a gente falou junto, tá? Então, quando você engloba o treinamento também no downtime, você tem uma excelente desculpa para aquele seu jogador usar para o personagem dele mudar ou adquirir coisas que ele não estava meio que explicando ainda na aventura. Então é ali que ele pode explicar aquele talento, aquela habilidade, aquela magia, mais ou menos assim. O Gandalf chegou lá no Bilbo e falou assim: ô Bilbo, que treta é aquela que você desapareceu lá? Eu tô sabendo essa parada aí, não tá certa não, rapaz. Cadê aquele raio daquele anel que você tava? Deixa eu dar uma olhada nele aí. Aí fica com aquela de bibi, mostra. Aí, não me tome como um mago de truques tolos, Bilbo. Faz aquele troço escurecendo e tal. Aí ele fala assim: não são comuns anéis mágicos por aí. Aí o que ele faz? Ele vai passear lá nas bibliotecas de Gondor e em outras, e aí ele fica 14 anos viajando, parceiro. Esses 14 anos do Gandalf é o downtime dele. Esse aí é o momento em que ele vai como é que fala? Treinar os conhecimentos dele, estudando sobre anéis mágicos. Quando ele volta, ele já volta e fala assim: me dá teu anel, Frodo. Frodo encosta, vai lá e taca fogo, queima o anel do Frodo. E aí ele fala assim: este é o anel malvado, aquele que vai destruir tudo. Por quê? Porque ele teve 14 anos para ler esses negócios lá, estudar sobre os anéis. E nesse negócio, meu amigo, ele deve ter conhecido sobre os anéis mágicos, tudo que tinha lá na biblioteca escrito. O cara virou um especialista. E aí é nessa que às vezes, por exemplo, o seu mago, que vai fazer uma coisa parecida com o Gandalf, vai pegar lá aquela habilidade de fabricar anéis mágicos, que é o que ele queria desde o início. Marcelo fazendo uma pausa dramática. Não, é que vocês exploraram sensivelmente o tema. Eu acho que essa é uma das grandes fragilidades do D&D, apesar das regras variantes, né? O próprio livro do mestre sugere essa regra variante, se você quiser, de que para você pegar o nível de fato, você tem que treinar. E aí eu acho que ele até dá uma exagerada, porque chega num patamar, num certo nível, e você tem que passar um mês treinando. 30 dias, e gastar uma grana para poder pegar o nível e tudo mais, o que inviabilizaria, porque aí o cara entra na dungeon, às vezes passa 6 meses, passa lá uma semana dentro da dungeon, pega 2 níveis, aí se lá vai passar 2 meses treinando para poder usar os poderes que ele adquiriu. Então acho que isso dificultaria sensivelmente você fazer uma campanha talvez mais longa e mais estruturada. Ou você teria que levar em conta um downtime muito mais elaborado para isso. Agora, eu acho que novamente, downtime, naquilo que o Luiz falou logo no começo, né? Downtime traz verossimilhança, traz realismo para o sistema. E o treinamento é a forma, tipo, você não vai aprender as coisas do nada, magicamente, apesar de ser um sistema mágico. Então, não faz sentido que você simplesmente, o que você falou, o cara do nada sai sacando a lança. Tá? E nesse sentido, se você quer mais realismo, se você quer reduzir o fator mágico, absoluto, surreal, etc., fantástico do negócio, tá aí uma sugestão. Você estabelecer nem que seja algum tipo de restrição, de possibilidade para que a pessoa pare, entenda o que ela está fazendo, reveja suas capacidades, treine ali um pouquinho, antes dela poder começar a usar as habilidades novas que ela tem.